E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rafa Gabriel, da disciplina de Matemática para Jogos 1 do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC Paraná. Nesta aula nós basicamente vamos discutir algumas propriedades do produto escalar, que foi uma aritmética entre vetores que definimos na última aula. Basicamente na última aula nós também discutimos quais seriam as possibilidades que uma nova aritmética entre vetores poderia resultar. Quais seriam as possibilidades? Então, a princípio nós podemos gerar um escalar e também podemos gerar um vetor. Também tentamos reinventar a operação do produto escalar partindo da noção mais intuitiva possível, que é aplicar uma multiplicação distributiva entre um vetor e outro. Então, pegar as componentes e realizar uma multiplicação distributiva. Nós vimos que isso gera como resultado uma série de soma de vetores, sendo cada um dos vetores multiplicado por um escalar. E isso não é exatamente o que nós queremos. Nós queremos criar uma nova operação vetorial que nos possibilite a definição de novas propriedades. Okay? E uma das definições encontradas pelos matemáticos que nos gera possibilidades interessantes dentro da matemática envolvendo vetores é esta que nós discutimos, do produto escalar. Então vamos dar uma olhada aqui quais seriam estas propriedades interessantes. A ideia aqui é que nesse conjunto de slides você encontre a seguinte conclusão. Esta multiplicação chamada de produto escalar, ela possui as mesmas propriedades ou propriedades extremamente semelhantes às da multiplicação entre dois reais. É isso que eu quero chegar aqui. Então, vamos trabalhar aqui com exemplos envolvendo vetores tridimensionais, então, vetores pertencentes ao R3, porém, o produto escalar ele é definido para qualquer dimensão, então, bidimensional, tridimensional, quadridimensional e assim sucessivamente. Perceba que, dados esses vetores, é fácil nós percebermos uma coisa. Em primeiro lugar, que a multiplicação de um vetor por ele mesmo será igual a zero se o vetor u for nulo. Então, dois vetores iguais, sendo eles zero, resultam num vetor nulo. Outra coisa, se eu fizer a multiplicação, se eu fizer o produto escalar de u com v, isso é a mesma coisa que fazer produto escalar de v com u. Então, existe uma comutatividade, existe uma propriedade comutativa entre esses dois vetores. O que significa na prática? Que o produto escalar é x1, x2 mais y, y2 mais z1, z2. Se eu fizer v escalar com u, basta que em cada uma das multiplicações das componentes eu inverta a ordem. E vocês devem lembrar que a multiplicação entre dois números reais também é comutativa. Então, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, isso resulta em v escalar com u seria igual a u escalar com v. Outra propriedade que nós temos é distributiva em relação à adição de vetores. Então, por exemplo, nós temos aqui u escalar com uma soma de vetores. Isso daqui vai nos resultar em um vetor. Então, u mais v mais w nos resulta num vetor que vamos fazer o produto escalar com u. Perceba o seguinte, que isso daqui seria a mesma coisa que eu aplicar uma distributiva. Então, de forma parecida como funciona a multiplicação dos números reais. Então, u escalar com isso daqui é a mesma coisa que u escalar com cada um dos vetores da soma. Vamos dar uma olhada aqui matematicamente o que isso significa e por que são iguais. Eu tenho aqui aquela operação. Isso é a mesma coisa que eu pegar todas as componentes de u e multiplicar por todas as componentes de v mais w. Aqui está, um exemplo com x. Agora, aplicando a distributiva de números reais, eu obtenho isso daqui. Mesma coisa para as demais componentes. Agrupando esses elementos aqui de componentes que possuem os mesmos índices. Então, perceba, x1, x2, y1, y2, z1, z2. Está tudo aqui. x1, x3, y1, y3, z1, z3. Então,
cortamos esse aqui e reaproveitamos todos os elementos. Perceba que essa operação aqui, x1, x2, y, y2, z1, z2, é o produto escalar entre u e v. E perceba aqui que agrupar as componentes dessa maneira, x1, x3 é a mesma coisa que o produto escalar de u com w, o que prova a nossa afirmação. Outra propriedade, transitiva. Se eu tiver um escalar vezes u, e isso vezes v, é a mesma coisa que eu multiplicar u com v e depois m, e também é a mesma coisa que eu fazer primeiro a multiplicação do escalar em v e depois o produto escalar com u. Observando na prática, nós temos que esta operação equivale a este vetor escalar com este vetor. Então, primeiro vetor, escalar com o segundo. Realizando o produto escalar, chegamos nesse resultado. E aqui nós encontramos duas possibilidades. Nós podemos isolar o v, né? Podemos isolar o v, podemos isolar o u ou podemos isolar o m. Então, isolando o m, perceba que eu tiro o m da conta e coloco ele aqui fora. Faço a distributiva inversa. Agora, no caso do u, eu extraio todas as componentes com índice 1 e jogo para fora, criando um novo produto escalar. Então, outra definição interessante. Com isso, a gente já consegue começar a observar as mecânicas do produto escalar. Nós conseguimos exercitar mentalmente como ele funciona com diversas situações de variáveis envolvidas. Por último, nós temos essa propriedade aqui, que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é a mesma coisa que o módulo do vetor ao quadrado. Uma propriedade extremamente interessante. Então perceba o seguinte, que a raiz quadrada do produto escalar de u com ele mesmo é igual ao módulo de u. Isso porque, se nós pegarmos aqui, por exemplo, um caso bidimensional de u com u, nós temos que isso daqui equivale a x1 mais y1, y1. Ok? Ou seja, x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Colocando isso daqui dentro de uma raiz quadrada, nós chegamos nesta definição aqui. Se eu levar os dois lados ao quadrado, eu fico com módulo de u ao quadrado de um lado e do outro o produto escalar cortando a raiz quadrada. Portanto, a propriedade está demonstrada. Ok? Bem, discutimos todas as propriedades interessantes. Vamos agora resolver um exercício bem tranquilo. Um exercício bem simples. Então, dados os vetores u e v e os pontos a e b abaixo, determinar o valor de m tal que u escalar com este vetor aqui, resultante da soma, seja igual a 5. Eu vou resolver esse exercício, mas focando nos pontos essenciais desta aula. Eu não vou ficar resolvendo soma e subtração de vetores com vocês. Então vamos começar tentando descobrir quem é BA. Nós não sabemos quem é o vetor BA, mas nós sabemos quem são os pontos A e B. BA é a mesma coisa que A menos B, portanto, essa subtração de A menos B resulta em 1, menos 3 e 3. Agora, vamos calcular a soma de V mais BA. Quanto equivale V mais BA? Realizando a soma, vocês vão perceber que o resultado é m mais 1, menos 1 e 0. Por fim, vamos chamar esse cara aqui de W, e vamos realizar o produto escalar de U com W. Isso aqui tem que nos resultar em 5. Agora sim, vamos fazer em detalhes. Então, U equivale a 4m e menos 1. W equivale a m mais 1, menos 1 e 0. Vamos fazer o produto escalar? Então, isso daqui seria igual a 4 vezes m mais 1, mais m vezes menos 1 seria menos m, mais menos 1 vezes 0 seria 0. Esse cara aqui não nos interessa. Vamos realizar a distributiva. Ficaria 4m mais 4 menos m. Isso daqui igual a 5.
Vamos tirar daqui, vai ficar 3. Vamos jogar o 4 para o outro lado, que vai ficar 1. Então, nós temos que 3m é igual a 1. Portanto, m é igual a 1 sobre 3. Bem, por essa aula é só. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.